Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo mais um corte para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos, galera. Nesse domingão, dia 9 de março de 2025, trazendo para vocês informações aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Primeiramente, claro, feliz Dia das Mulheres a todas as nossas assinantes. Fã Esporte, as rubro-negras certamente estarão muito contentes, porque pela terceira vez no ano o Flamengo enfrentou o Vasco. Pela terceira vez no ano, o Flamengo derrotou o Vasco, alcançando pela sétima vez consecutiva a decisão do campeonato estadual. Pedro Henrique Torre nos dá o resumo do que aconteceu à tarde hoje no Maracanã, com mais de 50 mil pessoas. Valeu, pessoal, pela sétima vez consecutiva, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Atual campeão, time rubro-negro, bateu o Vasco por 2-1 de virada na tarde deste sábado aqui no Maracanã e voltou a mais uma decisão. Gols de Bruno Henrique, um golaço de Luiz Araújo e pelo Vasco, Nuno Moreira fez o gol. Cruz Maltino, primeiro gol sofrido pelo goleiro Rossi em campeonatos cariocas desde que está no Flamengo. Um jogo bastante disputado ali no primeiro tempo, o Flamengo tinha até mais volume, mas o Vasco saiu na frente, uma falta cruzada do lado direito, aí a defesa rubro-negra deu bobeira, sobrou ali para Lucas Freitas, tentou chutar, não foi possível, e aí o Nuno Moreira aproveitou a sobra, chutou para o gol, 1-0, incendiou a torcida vascaína no Maracanã, tentava aí levar o time à frente. O Vasco precisava de uma vitória por 2 gols de diferença, já que tinha perdido o primeiro jogo no estádio Newton Santos, o Engenhão. Pois bem, o Flamengo tentou retomar as rédeas da partida, pressionou e aí conseguiu um empate, um chute de Arrascaeta de fora da área, a bola desviou na defesa e Bruno Henrique aproveitou. Depois de uma checagem do VAR, o gol foi validado, os vascaínos reclamaram bastante da linha de impedimento. 1-1 no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo ainda teve uma boa chance, o Gerson ali teve a possibilidade, tocou para o lado, mas a zaga afastou. Na segunda etapa, no iniciozinho, o Felipe Coutinho saiu com incômodo muscular na virilha, foi substituído por Lloyd Augusto. O Vasco tentou de alguma maneira atacar o Flamengo, mas o Flamengo é que fez o segundo gol, um golaço de Luiz Araújo, fora ali, foi costurando, entrou na área e bateu cruzado, fez 2-1. Festa da torcida rubro-negra no Maracanã, 55.096 presentes aqui no estádio. Então, uma grande festa. O Flamengo, mais uma vez, como eu disse, na final do Campeonato Carioca. Aguarda agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Volta Redonda. Um grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo, e o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência. Acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo, e foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram, e a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima, e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não vejo muita vantagem que eles tiveram. Acho que o jogo não foi tão apertado assim como talvez vocês pensem, e ok, eu estou aqui com a opinião de vocês, respeito muito. No segundo tempo, acredito que a gente teve muita vantagem nos 2 jogos e poderia ter saído até com um placar um pouco melhor. Acho que refletiria um pouco mais o jogo. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo. Em 10 segundos, uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro.
A gente está numa evolução, a gente teve uma semana com um jogo importante da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma semana limpa, a primeira é essa. Então, a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. Está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um, daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Freguesia, seu nome desde 2017 é Flamengo e Vasco. Nos últimos 32 jogos, são 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e, olha, gente, em 32 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Incrível. Ouvimos o Pedrinho reclamando da arbitragem, da agilidade da marcação do gol do Flamengo, do primeiro gol do Flamengo, do Bruno Henrique. Nosso Carlos Eugênio Simon vai analisar agora o que os árbitros, o pessoal do campo e do VAR, fizeram essa tarde no Maracanã. Então, aos 27, o Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo por reclamação. Contestou a decisão do árbitro e recebeu o amarelo. Depois ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, porque ele deixa o braço no rosto do adversário. Muito claramente um lance de cartão amarelo clássico. Mas o VAR não interveio porque o VAR não pode sugerir revisão quando é para o segundo amarelo. E não era um lance de vermelho direto. Por isso o VAR não sugeriu revisão para o Wagner, que acabou errando. E obviamente o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, né? E depois ele faz o gol, porque era um lance de cartão amarelo. Como seria o segundo, ele receberia o cartão vermelho. O Wagner Magalhães é um árbitro, ele já está com uma certa idade, 45 anos de idade, ele apita de longe, ele é experiente, não é? O primeiro jogo foi o Bruno Arleu que apitou, o segundo o Wagner Magalhães, que são os dois principais árbitros da Federação Carioca. E aí ele apita um pouco de longe, não é? Ele leva o jogo, conversa na boa, mas ele estava mal posicionado, longe da jogada e deixou passar. No começo da temporada, a Comissão de Arbitragem da Federação Carioca soltou, não é, um novo protocolo do VAR. Inclusive eu tenho ele aqui em mãos e diz que a linha do impedimento, a espessura serão de 12 centímetros para privilegiar o ataque e com isso acabar com as imagens inconclusivas. Diz eles, o VAR ajuda, mas não convence. E de fato, não convence. Essa imagem que eles mostraram, uma parte da cabeça do Bruno Henrique está à frente dessa linha, mesmo dessa linha de 12 centímetros, essa linha azul, porque a vermelha ficou sobreposta. Então a azul, mesmo na azul, por esse ângulo, pela imagem que nós recebemos, a cabeça do Bruno Henrique está um pouquinho à frente, né? Mesmo com a imagem, com a linha traçada de 12 centímetros, que eles aumentaram. Isso aí quem começou foi a Premier League. Hoje a Premier League tem o VAR automático, semiautomático, e o Campeonato Carioca colocou essa linha mais grossa, justamente para privilegiar o ataque. Mas no caso, a imagem que eu vi, aparece a cabeça do Bruno Henrique à frente dessa linha de 12 centímetros. Portanto, o gol em posição de impedimento. Faltou a projeção, porque geralmente tem aquela projeção da linha vermelha que sobe. E neste caso não aparece, não é no vídeo e nas imagens que nós recebemos. Então é um lance que é a velha questão do impedimento, que infelizmente a FIFA, nessa reunião que teve agora no 1º de março, não debateu, ficou para o próximo ano aquela do Arsène Wenger de ficar o corpo todo à frente, não é? Daí a base seriam os pés, não foi alterado. Então nós vamos conviver com essas polêmicas. A única saída é o impedimento semiautomático, que tomara que tenhamos aí no Campeonato Brasileiro. Isso já na Premier League, já está acontecendo. Zero novidade, o Flamengo ganhou do Vasco de novo, hoje foi de virada, para variar o gol do Bruno Henrique de novo, golaço do Luiz Araújo, o Vasco saiu na frente, fez 1-0, mas gente, não dá, o time do Flamengo tecnicamente está aqui, o do Vasco tecnicamente está aqui, e o torcedor do Vasco, ele sabe disso,
Prova é que hoje no Maracanã, toda a parte destinada à torcida do Flamengo estava lotada e a parte do Vasco estava vazia. O torcedor do Vasco ele é consciente. O time do Flamengo já está na 7ª final consecutiva de Campeonato Carioca. E o time do Flamengo hoje jogou tranquilo, gente. Mas os primeiros 15 minutos o Vasco estava melhor. Ok, estar melhor não significa nada. O que vale é caixa, é bola na rede. E esse time do Vasco não consegue ganhar do Flamengo. E esse time do Vasco é para brigar contra o rebaixamento, hein? Esse aí é para brigar contra. Fala, meu povo. Vamos falar sobre esse jogador português que ele deu uma declaração depois da vitória do Vasco da Gama em cima do Nova Iguaçu, que me chamou a atenção. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol. Beleza, veio a parada técnica. Após a parada técnica, fiquei com aquela dúvida. E aí, como é que o Flamengo vai reagir? E reagiu super bem. Porque após a parada técnica, o Flamengo foi muito melhor no jogo. Comandou o jogo, aquela ansiedade diminuiu, a afobação diminuiu. Talvez o Gerson, pelo que a gente pôde acompanhar, estava pedindo muita calma, cabeça no lugar para os jogadores do Flamengo. E os jogadores do Flamengo tiveram essa cabeça no lugar e conseguiram empatar o duelo com ele, sempre ele, Bruno Henrique, fazendo seu 11º gol no Vasco da Gama com a camisa do Flamengo, justificando novamente o apelido de Rei dos Clássicos e fazendo seu 100º gol com a camisa do Flamengo. É uma marca impressionante do atacante rubro-negro. É um cara que eu falo que é muito ídolo, mas é muito ídolo mesmo. É um jogador que faz tudo de maneira calada, não é midiático, enfim, fez o gol, empatou o jogo. E aí veio o intervalo. No intervalo, eu imaginei que o Felipe Luiz fosse fazer algumas alterações, ou pelo menos uma alteração na equipe, porque na minha concepção, embora o De La Cruz tenha ajudado no gol de empate do Flamengo, mas o De La Cruz não fez um bom primeiro tempo e nem o Arrascaeta. Mas para tirar os dois, eu não tiraria os dois, eu tiraria um. O que eu faria? Recuaria um pouco o Gerson, tiraria o De La Cruz e botaria Luiz Araújo no jogo. Mas o Felipe Luiz não fez isso. Beleza, ele manteve o time para o segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo continuou melhor. O próprio De La Cruz, que eu tiraria no intervalo, voltou para o segundo tempo, individualmente falando, melhor, atuando bem. Mas ainda, em determinado momento, o Bruno Henrique pediu para ser substituído após sentir dores musculares. E aí a gente vai ter que acompanhar o resultado de exame para saber se tem alguma lesão ali. Tomara que não. O Luiz Araújo entrou no jogo. E o Luiz Araújo vem jogando muita bola em 2025. É assustador o que ele está jogando. O Felipe Luiz, em entrevistas recentes, disse que iria para casa com dor de cabeça por conta disso, mal de cabeça, porque como que ele deixa o Luiz Araújo fora do time? Ele vem deixando. Eu acho um erro, tá? Mas é o Felipe Luiz, ele entende mais de futebol do que eu. Quem sou eu para ficar opinando sobre se ele está certo, se ele está errado? Mas enfim, o Luiz Araújo entrou e na sua primeira jogada individual fez um golaço. Pegou, recebeu a bola, inclusive o Vasco da Gama mal demais na saída de bola. Enfim, o Vasco jogou muito mal no segundo tempo, muito mal mesmo, mostrando aquilo que a gente já imaginava. Mas o Luiz Araújo foi lá, fez a jogada individual, finalizou bonito, sem chance para o Léo Jardim, virando o placar para o Flamengo e botando 2-1 para o Flamengo. Beleza, até aí tudo bem. Onde eu quero chegar agora? Vamos lá, o Flamengo ele nem fez o seu jogo de alto nível. Novamente essa partida entre Flamengo e Vasco, 55 mil presentes no Maracanã, tá? Eu aviso a vocês, quando o acesso é melhor, a torcida vai. Tá vendo? Teve torcedor do Botafogo que ficou chateadinho, porque eu falei isso, mas não é uma crítica ao estádio Newton Santos, mas é uma constatação. O Maracanã, entre aspas, o acesso é muito melhor para todos, muito melhor, não tem nem comparação. Mas enfim, parabéns, inclusive, à torcida do Flamengo, lotando o seu setor no Maracanã, fazendo uma bonita festa do começo ao fim, mesmo quando o Flamengo tomou o gol, a torcida do Flamengo continuou cantando. Mas sobre o time, eu acho que deu para a gente perceber dois fatores. O Flamengo reagindo muito bem quando sofre um gol saindo atrás no placar. E segundo, uma intensidade absurda. Eu já imaginava que o Flamengo fosse apresentar uma parte física muito melhor que a do Vasco da Gama. Até porque o Vasco jogou durante a semana contra o Nova Iguaçu em uma grama sintética. O Flamengo só se preparou para esse duelo. Então o Flamengo fisicamente, deixa eu ver se é uma mensagem importante.
Fisicamente falando, o Flamengo muito bem, mas eu quero chamar a atenção a um ponto aí. Porque nesse jogo, muitos jogadores sentiram problemas físicos, musculares. Das duas, uma. Ou a preparação do Flamengo não foi bem feita num ponto de vista de tentar prever essas lesões musculares, ou o estilo do jogo Felipe Luiz é tão exigente, mas tão exigente que os jogadores estão sentindo. Porque não dá para a gente achar normal a quantidade de lesões, ou melhor, dores musculares durante o jogo. Bruno Henrique pediu para sair, o Wesley quase pediu para sair. Outros jogadores também estavam sentindo dores musculares, e o Flamengo já vem de um período com jogadores com problemas físicos musculares, Michael, Cebolinha. Então, algo precisa ser, digamos assim, reavaliado. Tá? Eu não vou ficar aqui julgando o departamento médico, se está certo, se está errado, mas algo precisa ser reavaliado. E lembrando que o primeiro jogo da final já é quarta-feira, 9h30 da noite. E o segundo jogo da final é no sábado ou no domingo, ainda não bateram o martelo. Então o Flamengo precisa reavaliar essa preparação física aí para fazer com que os jogadores não sintam esse tipo de problema durante os jogos. Mas como maior preocupação as lesões, né? Foram vários jogadores lesionados. É uma preocupação para o Flamengo, né? De fato, assim, eu acho que essa é a grande preocupação. Mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Murilo Matias, que é membro do canal, está passando aqui para deixar um abraço. O Fabrício SL está falando sobre a freguesia inacreditável, né, Fabrício? Uma coisa absurda, cara, a freguesia do Vasco sobre o Flamengo, com o Flamengo, né, do Flamengo em cima do Vasco. Eu nunca me acostumei a ver tanta facilidade, né, nos confrontos entre essas duas equipes, né? Era sempre muito difícil nos anos 80 e tal, mas de fato hoje o que a gente vê é uma freguesia muito grande, né? O Helder Afonso vai começar a choradeira por causa do gol do BH, inclusive na transmissão, né, Helder? O Grafite disse que não estava convencido. Como assim não está convencido? Ele não tem que estar convencido ou não. Não sei se vocês já assistiram ao jogo pelo Sport TV. Ele falou que não estava convencido. Ele não tem que estar convencido de nada. Simplesmente o VAR ele aferiu o gol legal do Bruno Henrique. Eu não entendi quando eu vi esse comentário dele no final. Não entendi mesmo, né? Achei um comentário dispensável. Né, que guardasse para ele isso. Pô. Isso aí é negacionismo. Você ir contra o VAR, convenhamos, né? O William Santos está falando que o Grafite é tendencioso, né? Cara, eu achei um comentário nada a ver, né? O Otávio Nunes está falando que o Grafite quis ser mais preciso que a linha do VAR. É mole, rapaz. O VAR traça a linha. Eu tenho vários questionamentos em relação ao VAR, né? Mas esse VAR do Campeonato Carioca, inclusive a linha é maior, né? Maior a linha. Né? Então, tem mais espaço, né, para o jogador estar, de repente, um pouco mais à frente, em vez de 6 centímetros, são 12. Então, na boa, né? Não tem questionamento. Não dá para questionar um negócio desse. Não dá para questionar. É simples assim. O gol do Flamengo foi legal, foi absolutamente legal. O gol do Bruno Henrique, que história é essa? Né? Foi absolutamente legal, não vi nenhum problema. O Otávio está falando sobre o susto que o Wesley deu, né? De fato. O Helder Afonso está falando que o Grafite é recalcado porque não jogou no Flamengo. Ele mesmo já falou que houve proposta no passado, mas não aconteceu. O Wellington está falando que o gol foi impedimento. Eu não achei, Wellington. Não achei o gol impedimento, não. O Matheus Gebelo está mandando um superchat para a gente. Plata recebe um bolão cara a cara, chuta em cima do goleiro. Na sequência, Luiz Araújo cercado, se livra de 2 e chuta. Golaço. Tem como o campo falar mais claramente? Felipe Luiz começa a se contradizer. O Luiz Araújo está jogando muita bola, né, Matheus? Está jogando muito, cara. Jogando muita bola. Ele não jogou tão bem na partida de ida contra o Vasco, mas está jogando muito. Merece já ser titular do time do Flamengo. Merece. Não sei se no lugar do Plata, não sei no lugar de quem, de repente vai ser no lugar do Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique não vai ter condição de disputar o primeiro jogo das finais.
Mas eu acho que o campo está falando muito, concordo com você, em relação ao Luiz Araújo. Faz tempo. Luiz Araújo que já foi tirado de bagre por boa parte da torcida do Flamengo, né? Por uma boa parte da torcida do Flamengo, que é um absurdo. Luiz Araújo é um baita de um jogador, um baita de um jogador. Sempre que jogou foi bem, cara. Na semana passada talvez ele não tenha ido tão bem assim contra o Vasco, né? Mas aí foi um jogo complicado também, não foi um jogo bom. Mas quando ele entra em campo, ele vai bem demais. Então eu acho que ele tem que ser titular também, concordo com o Matheus. Muito obrigado, viu, Matheus? Vai ser usado esse superchat para ajudar na pizza de hoje à noite. Mandem o superchat também com o que puderem para ajudarem na pizza, né? Ajudarem o nosso trabalho aqui. Vamos, com tudo, falar sobre essa vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2-1. Né? Uma vitória quase que protocolar do Flamengo. O Flamengo não precisou jogar o máximo que pode para ganhar do Vasco da Gama. Não precisou. O Flamengo fez uma partida nota 7, não foi uma partida nota 10. E isso que é mais impressionante. O Flamengo ganha do Vasco, né? Então eu acho assim que o Flamengo está sobrando em relação ao Vasco. Já gravei um vídeo sobre isso. Acho que o Flamengo está sobrando em relação aos outros times do futebol do Rio de Janeiro. Vamos ver contra o Fluminense, né? Afinal vai ser contra o Fluminense. O Volta Redonda joga amanhã no Raulino de Oliveira, mas acho que não tem a menor condição de passar pelo Fluminense, né? Pelo menos eu acho isso. Acho que o Fluminense já está na final, já dá para dizer isso. Assim como o Galo, em Minas Gerais, já é campeão mineiro, né? Mas são jogos que estão definidos. Então o Fluminense pode se dar ao luxo de poupar jogadores amanhã, né? Pode poupar jogadores amanhã, nessa partida contra o Volta Redonda, que não terá problema nenhum. O Flamengo não, ele não podia poupar jogadores hoje. O Flamengo tinha que jogar a Vera, porque jogava contra o Vasco que não estava morto. A gente falou sobre isso, inclusive, né? Tem mais um superchat aqui. Deixa eu pegar o superchat do querido Helder Afonso. Peço desculpas publicamente pelas cornetadas pretéritas ao Wesley Luiz Araújo. Eu também, cara. Eu também. Eu sempre cornetei muito, viu? De La Cruz não rendeu nada. Eu discordo de você, viu, Wellington? Eu acho que o De La Cruz jogou bem, cara. Acho que ele jogou muito bem, né? O Kleber Cardoso está falando que não gostou do Flamengo hoje. Mário Filho manda um salve para a gente. Salve, Mário Filho, um abraço a você. Marcelo Lodônio, temos um time melhor, mas com certa dificuldade para jogar contra o Vasco. Não dá. Cara, eu acho que é um clássico, né? Vai haver jogos em que o Flamengo não vai render o máximo que pode. Eu não vou nessa onda de que contra o Vasco tem que amassar o tempo todo, tal, vai ser 6-1 sempre. Não vai, cara, é um clássico, né? É um clássico. Como o Vasco é um time muito fraco, perdeu o Felipe Coutinho machucado, enfim. O Wellington Silva está falando aqui uma coisa que é verdade, né? Que o De La Cruz no River Plate não jogava de segundo volante, era meia. É verdade, né? O Flamengo fez um bom jogo hoje, está falando o Marcelo Novaes. Eu acho, Marcelo, que o Flamengo jogou para o gasto. Acho que o Flamengo jogou o suficiente para se classificar, né? O cyber segurança, nem sempre o Flamengo vai mostrar o seu melhor. O importante, eu acho que é por aí. Carolina Santos manda um superchat para a gente, tirando o Carioca ser festa, Luiz Araújo já tinha que ser titular. E esses jogadores caíram igual mosca com lesão. Aí é preocupante. Também acho. Muito preocupante, Carol. Muito preocupante mesmo, né? Não é de hoje que esses jogadores do Flamengo estão se machucando. São vários que vêm se machucando ao longo do Campeonato Carioca, né? Vários que vêm se machucando ao longo do Carioca. Cebolinha já se machucou, Michael já se machucou, Bruno Henrique se machucou hoje, o Wesley se machucou hoje, mas continuou no campo, né? Me parece que não foi nada de muito grave. Quem mais? Vários jogadores. Luiz Araújo já se machucou. São vários jogadores se machucando, né? O Cleilton está falando aqui que certas dificuldades no primeiro tempo. No segundo, o Vasco não jogou nada. É verdade. Concordo hoje com você, né? O Alexandre Oliveira está falando, futebol tá chato, não pode ficar tocando a bola e a torcida gritar olé porque o juiz para o jogo para pedir. Isso é ridículo. Isso é ridículo, né? O Jamilton Marques está falando que virou um Flamengo e olaria. Eu não vou tanto, mas assim, eu discuto esse negócio da rivalidade entre Vasco e Flamengo, Jamilton.
Eu discuto bastante. Acho que o Vasco faz muito tempo deixou de ser o principal rival do Flamengo. Faz muito tempo já. Câmera de segurança ABC acha que o Bruno Henrique estava impedido no lance do gol. Eu não achei, mas enfim, respeito todos os comentários. Beijo para você, câmera de segurança ABC. Um abração e obrigado aí pela companhia de sempre. Seja membro você também do canal, não custa absolutamente nada. E eu agradeço muito a vocês. BH não teve cãibra só, não. BH saiu e meteu um gelo poderoso na coxa. Isso aqui eu concordo com o cara. O Wesley tem muito a evoluir. Mal nos cruzamentos e falta de controle emocional. Tem razão. Tem razão. Comprou briga com o Bidon ali de nada, né? Se ia perdendo a cabeça com o Vasco, imagina com os argentinos. Também acho. O Prata também não me convence, diz o Robson, a mim também ainda não. Não acho, faço questão de reforçar isso. Não acho o Prata um perna de pau, não. Eu só acho que ele também não é essa Coca-Cola toda. Ele é um bom jogador, sabe? O Luiz Araújo não. O Luiz Araújo está jogando muita bola, diferente. Sérgio Roberto, boa noite, RMP. Felipe Luiz tem uma missão muito difícil entre Arrascaeta ou Luiz Araújo. Você não acha? Eu acho que podem jogar os dois. Carla Lemos diz, boa noite, acertei o placar, 2-1. Felipe Alvim diz, fala RMP, contra o vice só comemora acima de 4. Salve Felipe Luiz, saudações rubro-negras. Flalocão, a Arrascaeta também prendeu andando sozinho, sim. Eu não acho que o Arrascaeta tenha jogado bem hoje. Decididamente não acho. Isso aqui que o Paulo fala, eu concordo muito. Tem que parar com essa babaquice de ficar fazendo gracinha dentro da área. Quando temos que isolar a bola, não ficar dando toquinho com o adversário em cima. O problema do Lloyd é que ele não está sentindo falta do Deb, né? Sidney Luiz, o Arrascaeta está virando o novo Gabigol. Calma. Menos. O Robson Massuel diz que se no BH não puder, coloca o Wallace Ian. Eu acho que tem que botar, antes de mais nada, o Luiz Araújo titular. Depois você decide qual vai ser o resto do ataque. Deixa eu ver como é que está a enquete, para falar nisso. Só um minutinho. A enquete, que já tem mais de 2.000 votos, tem 73% dizendo Luiz Araújo com plata de centroavante. O Wallace Ian tem 14%, é a segunda opção mais votada. A terceira é o Juninho, com 9%, e a última é o Matheus Gonçalves, que formaria ali um ataque sem um centroavante fixo. Essas são as opções até agora.